Então, o assunto de hoje... Billy, por favor, o slide. O assunto de hoje será herança. Na aula passada nós vimos encapsulamento. Nesta aula nós vamos estudar herança. Que, na minha opinião, eu não gostaria de dizer que é o mais importante. Isso realmente eu não gostaria de dizer. Mas ele tem uma grande importância, esse conceito, dentro da orientação a objeto. Principalmente pelo motivo de ser este conceito, na minha opinião, a principal ferramenta que permite o reaproveitamento de código dos sistemas. Como é que funciona isso? Como seria reaproveitamento de código? Eu tenho um sistema que está todo desenvolvido já em Java ou em qualquer outra linguagem que faça uso da orientação a objeto. Nesse momento, o que acontece? Eu vou partir para desenvolver outro sistema e outro e assim por diante. Sem o conceito de orientação a objeto, sem esse paradigma, o que acontece? Normalmente, a prática que tem havido no mercado, e é uma prática bastante antiga, é a pessoa copiar e colar código. Então, eu tenho um programinha aqui, por exemplo, que valida CPF, valida dígito verificador de conta corrente de banco, enfim. Eu tenho uma biblioteca aqui cheia de coisas que eu tenho. Eu vou copiar ela para um outro sistema que eu estou desenvolvendo. Ok? Não é uma prática interessante isso. A gente já tem muitos problemas com relação a isso. E até mesmo o programa mesmo. Eu tenho um cadastro de usuário aqui, eu tenho um controle de acesso de usuário, com login, com senha, com tudo, todo prontinho já no sistema. Eu vou copiar para o meu outro sistema. Ok? E aí eu vou copiar para outro, e outro, assim por diante. Copiar e colar causa problemas. Que problemas poderiam causar? No futuro, qualquer modificação que seja necessária, em qualquer programa que tenha sido copiado para vários outros sistemas, você vai ter que ter o controle de ir alterando em todos os outros sistemas. Então eu tenho um programinha que foi utilizado no sistema A, mas foi copiado para o B, e para o C, e para o D, e para o F. Ok? Para o E e para o F, né? Então o que acontece? Você vai ter que sair alterando no programa A, no programa B, no programa D, no programa E e F, todos os sistemas que estão usando aquele programa. O que acontece, o que tem acontecido no mercado, é que não são apenas de A até F, são 200 programas dentro da empresa, 150 programas, enfim. O que acontece? Você perde o controle. Então eu faço uma modificação num sistema, tenho que refletir essa modificação para outro e outro e outro, eu acabo esquecendo um, ou 2 ou 3 programas de fazer aquela modificação. Quem é que vai descobrir isso? O seu usuário. Dificilmente você vai descobrir isso, que foi um esquecimento seu. Mas o seu usuário vai chegar lá e vai dizer, gente, eu não pedi para fazer essa modificação, porque no sistema tal está funcionando e nesse não está. O que aconteceu? Então, para evitar esse tipo de problema, nós trabalhamos na orientação a objeto com o conceito de herança. Por quê? Qual a diferença? Herança, pelo próprio nome, né, que é trazido da genética, herança vem de herdar alguma coisa. Ok? Então eu tenho um programa que, ao invés de ser copiado para um outro, eu tenho um programa que vai ser herdado de outro. Ok? Qual a diferença disso aí? A diferença é que o programa que foi herdado herda, não é, todas as funcionalidades do primeiro. E ainda mais eu posso acrescentar novas funcionalidades, mas sem copiar. Ok? Não é feita nenhuma cópia. Simplesmente eu crio uma classe nova a partir de outra. A classe nova vai ter todas as funcionalidades da anterior, mas sem mexer com o código-fonte da classe anterior. Eu sei que fica meio difícil a gente entender apenas na teoria. Na prática a gente vai ver isso bem melhor. Nós temos também a organização do código. O código fica bem organizado. O que é que vai servir de organização? Se eu tenho tudo num lugar só, mesmo que vários sistemas, na hora que eu precisar fazer uma manutenção, a minha organização é justamente essa. Eu sei exatamente onde mexer. O código está bem organizadinho. Eu sei que aquela classe está num lugar só, apesar dela estar sendo utilizada em vários outros sistemas através de herança. Ok? Mas ela está num lugar só. Então, se eu mexo ali, todos os outros sistemas já estão atualizados. Então você tem um reaproveitamento de código através de herança e não de cópia. E você tem uma organização. Tranquilo? Em cima disso, gente, como a herança, como trazido da genética,
A herança trabalha com esses conceitos. A hierarquia, generalização e especialização. Hierarquia, como o próprio nome já diz. Hierarquia, no caso, proveniente da genética. Por exemplo, se eu tenho um programa que foi herdado de outro, o outro programa é o programa ancestral. Pode ser também chamado de programa progenitor. O programa ou classe progenitora, a classe mãe. A classe que gerou aquela outra classe. Porque a classe que eu estou trabalhando agora foi uma classe herdada de outra. Então, todos aqueles conceitos que a gente conhece da nossa família, é a classe mãe, a classe avó, a classe tataravó, ok? É a superclasse lá em cima, a classe mais ancestral da hierarquia. Tudo aquilo que a gente entende como herança genética funciona para entender esse conceito de orientação a objeto. Uma classe sendo herdada de outra, ok? Então, vamos entender isso na prática. Eu vou mostrar para vocês um caso hipotético. Deixa eu só me perdi um pouco aqui. Um caso hipotético de hierarquia. Vejam só, nós temos a classe progenitora e nós temos a classe filha. Nós vamos chamar exatamente assim. Eu vou criar uma classe com esse nome. Classe progenitora. Isso aqui é um exemplo hipotético. É claro que na prática mesmo eu não vou desenvolver um sistema onde eu vou precisar criar uma classe chamada progenitora e uma classe chamada filha. Pode até acontecer isso, mas até agora eu nunca utilizei isso em canto nenhum. Mas nós vamos fazer exatamente esse exemplo. Nós vamos criar uma classe chamada progenitora. Nós vamos colocar atributos nessa classe. E depois, partindo dessa classe, nós vamos herdar. Vamos criar uma outra classe que eu vou chamar de filha da classe progenitora. Entendeu? Isto é uma herança. O que é que vai acontecer? Toda a programação que eu faço na classe progenitora é herdada para a classe filha. Mas eu posso fazer funcionalidades na classe filha que não vão surtir efeito na progenitora. Então, eu posso ter uma classe progenitora dentro de um sistema que está funcionando há 10 anos. Não quero mexer nessa classe, porque em time que está vencendo não se mexe. Então eu vou criar uma outra classe a partir dela. Isso é só um exemplo de utilização. Existem vários outros motivos de se utilizar herança, não é somente esse. Então essa prática que a gente vai fazer agora, vamos começar. Vamos criar aqui, eu vou criar um projeto Java aqui. Vamos chamar esse projeto de aula 9 noite. Tranquilo? Então eu vou aproveitar aqui minha classe, eu vou copiar essa classe receba, que a gente já conhece há bastante tempo. Vou jogar no meu projeto de aula da noite. Então nós temos já aqui dentro a classe receba. Ok? Vou fechar esse projeto aqui da tarde, para não estar confundindo. Close project. Então pronto, temos aqui o nosso projeto da aula 9 da noite. Simplesmente a gente acabou de criar esse projeto, temos apenas a classe receba. Vamos criar uma classe chamada progenitora. Para quem não sabe, progenitora do português é mãe, né? É a classe mãe. A classe que gerou, que vai gerar uma outra. Então é um exemplo hipotético, vamos chamar essa classe de progenitora, ok? Temos a classe progenitora criada. Dentro dessa classe, vamos colocar alguns exemplos aqui também hipotéticos. Eu vou chamar aqui, por exemplo, nome e vou colocar aqui também um int idade. Ok? Então eu criei aqui nome e idade. Então, se eu criar um objeto a partir dessa classe, esse objeto já vai ter esses dois atributos. Por enquanto eu não vou encapsulá-los, apesar de eu já ter ensinado isso, mas eu não quero misturar os assuntos. A aula passada nós vimos encapsulamento. O correto seria agora colocar um private aí, não é isso? Com base no que a gente aprendeu na aula passada. Mas não vamos misturar os assuntos. Vamos criar essa hierarquia, aprender a fazer essa herança e no final a gente junta, promovendo também uma alteração nessa classe, fazendo um encapsulamento nesses atributos.
Ok? Pronto, temos a classe progenitora criada. Eu posso agora criar um programinha aqui para fazer um teste nessa classe. Eu vou criar uma classe chamada programa. Vamos chamar de programa 1.